Olá, Mathematics! Hoje vamos resolver juntos o exercício 9 do teste de avaliação sobre operações com potências. Este foi um dos exercícios em que surgiram mais dúvidas e, por isso, vamos esclarecer tudo passo a passo. E o enunciado do exercício diz para calcularmos, utilizando sempre que possível, as regras operatórias com potências e apresentar o resultado na forma de uma única potência de expoente positivo. E são apresentadas várias alíneas. Vamos a isso. E na linha A temos aqui três potências, em que as duas primeiras estão a multiplicar e a terceira a dividir pelo resultado das duas primeiras. Relembramos então as regras de multiplicação de potências com a mesma base, que diz: mantemos a base e somamos os expoentes. Já para dividir potências com a mesma base, a regra diz-nos que mantemos a base e subtraímos o expoente. Aplicando as regras, obtemos base igual, somamos os expoentes e simplificamos até obter uma única potência com um expoente positivo. No caso, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4 tem a mesma base, vamos somar os expoentes, 3 mais 4. Mas podemos fazer tudo num passo. Temos a multiplicação, sabemos que somamos os expoentes e na divisão subtraímos os expoentes. Então, podemos fazer tudo num único passo. 2 mais 4 menos 7. Presta atenção a este pormenor. Na divisão subtraímos os expoentes, mas quando estamos a subtrair por um expoente negativo, o simétrico de um número negativo é positivo e, portanto, na prática, neste exercício, vamos fazer 2 elevado a 3 mais 4 mais 7. Portanto, vamos somar os expoentes todos. Fazendo assim a soma de todos os expoentes, obtemos 2 elevado a 14, que obedece às regras do enunciado. É uma única potência de expoente positivo. E então, temos aqui a resolução da nossa questão 9A. Vamos passar para a 9B. Chegamos então agora à linha D. E o que é que esta expressão nos apresenta? Apresenta-nos menos 2 elevado a 2 elevado a menos 2 a multiplicar pela potência 1 meio elevado a 2. Ora, a primeira parte da expressão é uma potência de potência. E a regra diz que em potências de potências mantemos a base e multiplicamos os expoentes. Aplicando assim a regra ao exercício em particular, vamos ficar com menos 2 elevado a 2 vezes menos 2. Ou seja, obtemos menos 2 elevado a menos 4. Mais uma vez temos um produto de potências em que não tem nem a mesma base, nem o mesmo expoente. Portanto, à partida, não há regras que possamos aplicar. Mas se olharmos com atenção para a expressão, a base das duas parcelas diferem apenas uma é o inverso da outra. Então, basta inverter a base trocando o sinal do expoente para obtermos a mesma base. E é o que vamos fazer. Eu optei por aplicar esta regra na primeira parcela, podiam fazer na segunda, também daria resultado correto. Portanto, ao aplicar na primeira parcela, eu em vez de ter menos 2 elevado a menos 4, vou ficar com menos 1 meio elevado a 4. Inverto a base e troco o sinal do expoente. Agora, ainda não temos a mesma base, porque uma é positiva e outra é negativa. No entanto, os expoentes, quer de uma quer de outra, são pares. Então, qualquer potência de base negativa com um expoente par, sabemos que o resultado é positivo. Por isso, na potência menos 1 meio elevado a 4, ficamos com 1 meio elevado a 4, porque ambas as potências, o seu resultado,
pelo expoente ser par, vai ser positivo. E finalmente obtemos então multiplicação de potências com a mesma base, que aplicando a regra, como temos vindo a ver nos exercícios anteriores, mantém-se a base e somam-se os expoentes. Concluímos assim a resolução do nosso exercício, obtendo como resultado 1 meio elevado a 6, que respeita as condições do enunciado. Na alínea C temos aqui uma expressão que é o quociente entre o produto de duas potências com 3. Vamos olhar para o numerador desta potência. Aqui não temos nem a mesma base nem o mesmo expoente. Então o que é que podemos aplicar? Sabemos que há uma regra que nos diz que qualquer número elevado a 0 dá 1. Então é isso que vamos aplicar aqui neste exercício. E então 9 elevado a 0 dá 1 e ficamos com 1 vezes 3 ao quadrado sobre 3. Agora temos que ter em atenção que 1 é o elemento neutro da multiplicação. Portanto, qualquer número a multiplicar por 1 dá o próprio número. E no denominador temos 3. Ou seja, também podemos escrever o 3 como uma potência, em que o expoente é 1. Ficamos assim com quociente de duas potências com a mesma base. E, aplicando as regras que já vimos nos exercícios anteriores, quociente de divisão de potências com a mesma base, mantém-se a base e subtraem-se os expoentes. Efetuando os cálculos, ficamos com a potência 3 elevado a 1, que simplificando é 3. Chegados que estamos à resolução da linha E, observamos que nesta expressão temos o quociente, isto é uma divisão, do produto de duas potências no numerador e o produto de outras duas potências no denominador. Vamos, em primeiro lugar, olhar para o numerador. No numerador, podemos observar que se transformarmos o expoente de uma das potências, podemos ter a propriedade da multiplicação de potências com o mesmo expoente, porque obtemos a mesma base. E essa propriedade diz-nos que em potência, no produto de potências com o mesmo expoente, mantemos o expoente e multiplicamos as bases. Para isso, basta inverter uma das bases e trocar o sinal do expoente. Vou aplicar esta regra ao segundo fator, 3 meios elevado a menos 3. Então, invertendo a base, o expoente passa a positivo e fico com, no numerador, menos 1 meio elevado a 3 vezes 2 terços elevado a 3. Temos assim o produto de potências com o mesmo expoente e vamos aplicar a regra que enunciei no início do exercício. Multiplicamos as bases e mantemos o expoente. Ficamos então no numerador com menos 2 sextos elevado a 3. Desenvolvido que está o numerador, vamos então agora pegar no denominador. No denominador, olhando bem, temos uma situação semelhante à do numerador. O expoente difere só no sinal. Portanto, se invertermos uma das bases, podemos trocar o sinal e ficamos então com o mesmo expoente. Vou, mais uma vez, pegar no fator em que o expoente é negativo. Como é 2 elevado a menos 5, vou transformar esse número inteiro em fração, colocando o 1 como denominador. E vamos, então, inverter a base. Já temos, então, o mesmo expoente, podemos aplicar a propriedade, que nos diz que, em multiplicação de potências com o mesmo expoente, mantemos o expoente e multiplicamos as bases, que é isso que estamos a fazer aqui. Então, no denominador ficamos com uma única potência, de base menos 2 sextos, elevado a 5. E, por fim, podemos reparar e comparar o numerador e o denominador. Ora, vemos que aqui
se isto é uma fração, é um quociente, uma divisão, em que a base do numerador é igual à base do denominador. E a regra diz, na divisão de potências com a mesma base, mantém-se a base e subtraem-se os expoentes. Então, aplicando essa regra, obtemos aqui uma potência de base menos 2/6, subtraindo os expoentes, fazendo 3 menos 5, que dá menos 2. Só que este resultado não obedece às condições do enunciado, que nos pede para apresentarmos o resultado na forma de uma única potência de expoente positivo. O nosso expoente ainda é negativo. Para o tornar positivo, basta, claro, inverter a base. Portanto, deixando de ter a base de ser menos 2/6, passa a ser menos 6/2 com o expoente positivo 2. Mas o resultado deve ser sempre na forma mais simplificada ou irredutível possível. E nós podemos simplificar 6/2, que dá 3. Mas temos aqui menos 6/2. E vocês podem perguntar, então por que é que não dá menos 3? Também essa parte podemos simplificar, porque o expoente é par e, portanto, o resultado desta potência será sempre um número positivo. Assim, na forma mais simplificada, sem desenvolver a potência, o resultado desta expressão será 3². Vamos agora à resolução da linha F. Aqui temos a adição de 3 potências. E temos de ter muita atenção que, para adição e subtração, não há propriedades que possamos aplicar. Resta-nos então desenvolver cada uma das potências para, por fim, podermos efetuar as adições. Então, desenvolvendo cada uma das potências, temos que menos 2², que é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2, dá 4. Da mesma forma que menos 3² é 9. E da mesma forma que menos 1² é 2. Obtemos então o resultado de cada uma das potências, 4, 9 e 1, e agora é só efetuar as adições. Chegamos ao resultado final, que é 14, e temos a expressão resolvida, obedecendo às condições do enunciado. Deixo-te aqui o link do site do NetMagics. Caso não te lembres das regras ou queiras aplicar em mais exercícios, podes aceder ao site e no separador Fichas de Trabalho ou Resumos, tem lá as regras e exercícios para aplicar. E chegamos ao fim da resolução do exercício 9 da ficha de avaliação número 1. Repara que aplicamos várias regras de potências. Nós transformamos expoentes negativos em expoentes positivos, aplicamos as regras de multiplicação de potências, quer com a mesma base, quer com o mesmo expoente, aplicamos a regra de divisão de potências, quer com a mesma base, quer com o mesmo expoente, potências de expoente nulo, potências com base em que a base é o 1 e, portanto, o elemento neutro da multiplicação. Tudo isto foi aplicado neste exercício. O que te peço agora é que te lembres destas regras, que parecem difíceis, mas obedecem sempre às mesmas regras. Treina-as com calma e em breve vais ver que as dominas a todas. Bom trabalho!